Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muita informação, com muita novidade aí, importante, né? A gente vai abordar a Copa São Paulo, que começou ontem, e o Vasco aí cada vez mais próximo da estreia. Inclusive ontem à noite fizemos aqui no nosso canal uma baita entrevista com o treinador do Sub-20, William Batista, e no final do vídeo de hoje vou trazer alguns cortes aqui, né? Alguns trechos dessa entrevista muito bacana aí para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre o relacionamento entre ele e o Ramon Dias, sobre aí assuntos como, por exemplo, qual o tipo de jogador que o Ramon espera pensar do time Sub-20 do Vasco aí para a temporada de 2024. Vamos falar também sobre a vontade de Luca Orediano em não seguir no Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é, essa informação que a gente obteve aí, que o Orediano quer sair, quer aí trocar os ares, né? Quer ir buscar uma oportunidade em algum outro clube. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre a chegada hoje do nosso novo reforço aí, João Vitor. A gente vai estar ao vivo lá no aeroporto para recebê-lo, fazer ali uma entrevista com ele. Ele é hoje à tarde e vamos falar também sobre contratações e reforços, né? O Vasco tem aí mais 3 dias para reapresentação para pré-temporada e a gente tem informação aí que o Vasco deve sim apresentar ali de 3 a 6 reforços até o dia dessa reapresentação. Então a gente vai falar muito sobre esses assuntos. Quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscreverem, para seguir a gente aqui no YouTube, porque todo dia tem notícia, tem informação, tem novidade do Vasco aqui para vocês. Então, ó, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família e peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no vídeo, né, e compartilhando esse vídeo com mais amigos, amigas vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, recadinho aqui da BetWinner, que a BetWinner voltou com tudo agora para 2024 e quem, ó, sai ganhando é você, né? Aproveitando que a Copa São Paulo já começou, que já vai ter o torneio lá no Uruguai, né, que o Vasco vai estar disputando com clubes aí espalhados pela região sul-americana inteira, e a BetWinner vai trazer uma promoção muito, mas muito legal. Toda partida que o Vasco disputar aí durante o primeiro semestre aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, você vai sair ganhando aí 5 camisas oficiais do Vascão e mais R$5.000 lá na BetWinner quando você faz o seu cadastro e usa o código promocional Mário910. E além do sorteio, né, que você vai estar participando, você também ganha um bônus de boas-vindas de, ó, R$910 no seu primeiro depósito. Então, quer tirar proveito dessa parceria? Corre lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica lá no link da BetWinner, faça o seu cadastro, faça um depósito lá de R$10 pelo menos, né? Pode ser mais, não tem problema nenhum. E não pode esquecer do código Mário910 para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de Copa São Paulo, né? A copinha que começou ontem, mas o Vasco só estreia no dia 5, né? Daqui a 2 dias aí nossa molecada vai buscar esse título que a gente não conquista desde 1992, naquela geração do Valdir Bigode, que fez chover naquela Copa São Paulo, né? Jogaram muita bola. O Vasco recentemente até chegou numa final, foi derrotado pelo Corinthians nos pênaltis, mas vou falar, esse time de 2024 é um time que inspira muita confiança, né? Nos últimos anos aí, né, sob o comando do William Batista, nossa equipe ganhou mais títulos do que perdeu partidas, né? Olha que, cara, coisa maravilhosa, né? Um time muito bem treinado, muito ofensivo, que busca o gol a todo momento, né? Um time que tem muita maturidade já, os jogadores já jogam junto há muito tempo. E ontem, né, a gente fez uma entrevista aqui com o William, né? E ele falou muita coisa legal, inclusive no final aqui do nosso vídeo de hoje, eu vou colocar alguns trechinhos dessa entrevista, como por exemplo, ele falou ali do relacionamento que ele tem com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias, né, para poder tentar entrosar, né, a molecada do Sub-20 com o profissional. Falou também, por exemplo, qual características que o Ramon Dias busca aí nesses meninos para subirem para o profissional. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender aí para poder entender um pouquinho melhor aí sobre esses assuntos que o nosso treinador William Batista falou. Mas enfim, o Vasco estreia agora dia 5 de janeiro
3 da tarde, transmissão da Cazé TV. O Vasco vai enfrentar o Macapá na primeira partida para tirar aquela pressão, tirar aquela enhaca e fazer um grande campeonato, uma grande copinha e trazer esse título para casa. Agora falar um pouquinho sobre Luca Orediano. Pois é, né? Ontem à noite veio a notícia que o Orediano não tem interesse em continuar no Vasco, né? Ele que chegou a receber uma proposta do Cruzeiro, acabou descartando nessa transferência. A informação que a gente tem é que ele teria vontade de voltar para a Argentina, né? Que ele estaria interessado ali em tentar recomeçar, né, a carreira dele no futebol argentino. Mas tem um porém, né? O Vasco pagou 22 milhões de reais na sua contratação. E não é fácil você liberar um jogador que você tenha feito um investimento tão alto assim. Então, nesse momento, por mais que o interesse dele seja de sair, seja aí de respirar novos ares, o Vasco não pode sair perdendo, né? O Vasco vai ter que ou vender o jogador ou conseguir pelo menos uma troca com algum clube lá da Argentina. Então, agora é aguardar. Eu acho que o Emiliano Dias e o Ramon Dias vão ter uma conversa com o Orediano agora no comecinho da pré-temporada para tentar mudar a cabeça dele, para tentar mostrar que ele pode ter oportunidades aqui no Vasco e pode conseguir desabrochar, mas enfim, essa é a situação de momento. O Luca Orediano aí querendo, né, respirar novos ares, mas como eu falei, não será fácil, não será uma negociação simples, até pelo alto investimento que o Vasco acabou fazendo no jogador no começo do ano passado. Agora falar um pouquinho sobre João Vitor, nosso reforço, né, jogador aí que custou os cofres do Vasco quase 42 milhões de reais, né? O Vasco pagou 32 milhões à vista ao Benfica e vai pagar mais 10 aí no decorrer dos próximos 2 anos. O jogador chega hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui não, né? Que eu tô viajando, tô em Goiás, mas lá no Rio de Janeiro. O João Vitor vai ser recepcionado por nós, né? A gente vai ao aeroporto, a gente vai ter o nosso enviado, o jornalista Lineker Biondi, vai estar lá, né, no saguão para poder fazer uma entrevista, entender um pouquinho mais aí sobre o João Vitor, como que tá chegando, né? Como que ele tá motivado, tá realmente aí muito contente com essa vinda pro Brasil. Então fiquem ligados que hoje ali por volta de 2 da tarde nós estaremos ao vivo por lá com você para fazer essa cobertura, né, para poder recepcionar o nosso querido jogador, né, o João Vitor, que chega aí como essa primeira contratação de peso do Vasco para a temporada de 2024. E agora falar um pouquinho sobre outras contratações, sobre reforços que o Vasco irá anunciar no decorrer dos próximos dias, né? Lembrando que o Vasco começa a pré-temporada agora, no dia 6, né? Faltam aí 3 dias para os jogadores se reapresentarem. O Vasco vai fazer ali aqueles exames médicos, fazer aquele batalhão ali de testes físicos, testes médicos ali, antes da viagem lá para o Uruguai, na qual o Vasco vai disputar um torneio, né? Um torneio ali basicamente de pré-temporada. Enfrentaremos 2 adversários, um time pequeno do Uruguai e o São Lourenço, que é um time gigantesco, né? A gente inclusive vai para o Uruguai também fazer essa cobertura da pré-temporada para vocês por lá. E a informação que tem, né, de bastidores do Vasco é que o Vasco deve apresentar até o dia da pré-temporada de 3 a 6 contratações, né? Lembrando que o Vasco ainda tem o mês inteiro para contratar, né? A tendência é que no decorrer da pré-temporada outros nomes acabem pintando, né? Acabem aparecendo, mas até o dia, né? Até o dia 6, a tendência é que o Vasco aí possa estar buscando ali pelo menos mais 3, 4, 5 ou 6 jogadores aí para poder já se juntarem com o resto da delegação nesse início de pré-temporada. E as posições que o Vasco busca nesse momento, né, são um goleiro reserva aí para o Léo Jardim, né? Lembrando que o Vasco perdeu o Ivan, que está indo ou para o América Mineiro ou para o Internacional de Porto Alegre. O Vasco busca um lateral esquerdo aí para suprir, né, essa ausência de um reserva para o Lucas Piton. Hoje o Vasco não tem nenhum jogador ali que possa ser o reserva em caso de uma lesão, em caso de uma situação aí de saída do Lucas Piton. O Vasco busca um primeiro volante, né, um jogador ali para brigar por posição com o Zé Gabriel, que renovou o contrato com o Vasco. O Vasco busca um meia atacante, né, um camisa 10, para brigar por posição com o Dimitri Payet, e o Vasco busca 2 atacantes, um jogador de lado de campo, né, um jogador ali que atue pelas beiras do campo, e mais um centroavante, né, um jogador para fazer sombra e para brigar por posição com o Pablo Verratti. Então todas essas contratações, talvez nem todas aconteçam já agora nesses 3 dias, mas talvez aí alguns desses jogadores possam estar pintando aí até o dia 6, quando o Ramon já se reapresenta para dar início aos trabalhos de pré-temporada.
hoje deve ser um dia muito movimentado, então peço que vocês fiquem atentos, não deixem de seguir as nossas outras redes sociais aí, nós temos Instagram, temos o TikTok, temos o Twitter, né? A gente sempre tá postando notícias por lá também, porque eu faço esse vídeo aqui agora cedinho, mas daqui a 2 horas pode pintar alguma notícia, pode aparecer alguma coisa, e a gente rapidinho já solta lá no Instagram, já solta no Twitter e depois, óbvio que a gente faz um vídeo para vocês ou entra ao vivo aqui para trazer essa novidade aqui no YouTube também. Então sigam as nossas redes sociais, todas elas aqui embaixo na descrição do vídeo, e agora eu vou deixar com vocês os cortes aí, os trechos da entrevista do William Batista, que concedeu nesse bate-papo maravilhoso a gente aqui ontem no canal. Beleza? Antes de a gente botar os cortes, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e dar essa moral compartilhando com os amigos vascaínos aí nos grupos Zap, Facebook ou em qualquer outra plataforma que você tiver. Um abraço, tamo junto. E o contato com o Ramon também acontece? Você já trocou uma ideia com ele, com o Emiliano, com a rapaziada ali da comissão ali que chegou ali depois da sua saída? A relação com os jogadores, sempre que a gente vai lá, é de muito respeito e admiração, Mário. E é recíproco, deles comigo, eu com eles. Foi um momento muito difícil naquela altura, onde eles precisavam de muita ajuda. O grupo não... Eu vou te falar a verdade, Mário, o grupo não merecia passar por aquilo, porque realmente é um grupo de homens mesmo. A gente às vezes vê times que estão na zona de rebaixamento, né, Mário, o Edu, Lineker, que o grupo às vezes é rachado, ou que o grupo tem jogadores que não estão querendo correr pelo Pro, mas não, todo mundo estava com muita vergonha naquele momento, todo mundo estava se ajudando muito, o grupo era muito unido, então hoje a relação ali, quando eu vou lá, é de muito respeito e admiração. Eu tenho um contato muito próximo com o Emiliano, muitas vezes troco mensagem com o Emiliano, gosto muito do trabalho deles, do Ramon, do próprio Emiliano, né? Eles conseguiram trazer para o Vasco uma agressividade, uma intensidade, que era uma necessidade para a equipe, para os jogadores, que a equipe conseguisse ganhar duelo dentro dos jogos, que a equipe conseguisse performar. Então eu tenho assim, até um respeito e uma admiração também muito grande pelo trabalho deles. E eu tenho tido uma relação bem próxima com o Emiliano, que é uma pessoa fenomenal, é um cara muito aberto, muito assim, próximo, né? Sim. E assim, o trabalho junto com eles, Mário, desde o tempo que eles assumiu, tem sido muito coerente, sabe? Junto com os meninos da base. Ainda é muito cedo, ainda é muito embrionário isso aí. Das coisas que eu conversei com o Emiliano logo no início, Mário, assim, eles querem jogadores agressivos, jogadores intensos, jogadores que tenham espírito de sacrifício, jogadores que estejam dispostos a se sacrificar pela equipe. E eu vou muito de acordo, porque eu acho que mais do que o sistema, a organização da equipe, como o jogador sente o jogo, como ele vai transmitir o jogo, o quanto ele está disposto, de fato, a se sacrificar pela equipe, pelos jogadores, pelos companheiros, né? E o Emiliano e o Ramon gostam muito disso, e eu tenho gostado muito assim, da coerência deles, sabe, Mário? Eu acho que o jogador, quando tem que subir profissional, tem que ter merecimento. O cara tem que ter performado de fato no 20, o cara tem que ter sido vencedor no 20. E eles têm feito isso com uma maneira bem legal, bem bacana. Não tem sido que muitas vezes acontece em outros clubes, né, Mário? De outros treinadores, não, tô subindo o jogador, mas o cara às vezes sobe para fazer política com a imprensa, política com o torcedor do clube, política com o interno do clube, e eles têm sido justos. E eu tenho admirado muito isso neles, porque dentro dessa justiça existe coerência e merecimento. E eu acho que o jogador precisa merecer estar num nível mais alto, que é o profissional, ele precisa fazer por onde. E isso tem sido muito legal, eu tenho admirado muito o trabalho deles, viu, Omar? E o contato com o Ramon também acontece? Você já trocou uma ideia com ele, com o Emiliano, com a rapaziada ali da comissão ali que chegou ali depois da sua saída? A relação com os jogadores, sempre que a gente vai lá, é de muito respeito e admiração, Mário. E é recíproco, deles comigo, eu com eles. Foi um momento muito difícil naquela altura, onde eles precisavam de muita ajuda. O grupo não... Eu vou te falar a verdade, Mário, o grupo não merecia passar por aquilo, porque realmente é um grupo de homens mesmo. A gente às vezes vê times que estão na zona de rebaixamento, né, Mário, o Edu, Lineker, que o grupo às vezes é rachado, ou que o grupo tem jogadores que não estão querendo correr pelo Pro, mas não, todo mundo estava com muita vergonha naquele momento, todo mundo estava se ajudando muito, o grupo era muito unido, então hoje a relação ali, quando eu vou lá, é de muito respeito e admiração. Eu tenho um contato muito próximo com o Emiliano, muitas vezes troco mensagem com o Emiliano, gosto muito do trabalho deles, do Ramon, do próprio Emiliano, né? Eles conseguiram trazer para o Vasco uma agressividade, uma intensidade, que
que era uma necessidade para a equipe, para os jogadores, que a equipe conseguisse ganhar duelo dentro dos jogos, que a equipe conseguisse performar. Então eu tenho assim até um respeito e uma admiração também muito grande pelo trabalho deles. E eu tenho tido uma relação bem próxima com o Emiliano, que é uma pessoa fenomenal, é um cara muito aberto, muito assim próximo, né? Sim. E assim, o trabalho junto com eles, Mário, desde o tempo que eles assumiu, tem sido muito coerente, sabe? Junto com os meninos da base. É isso que eu ia perguntar, porque se existe uma... Porque é óbvio que, enfim, em clubes que já estão estabelecidos há mais tempo, aí você vê, eles tentam estabelecer um sistema de jogo, enfim, uma forma de jogar, enfim, que vai subindo, né, de categorias, e já a partir do momento agora que o Ramon, o Emiliano, costuram uma possibilidade de ficar no Vasco 4 anos, existe uma conversa de repente, sistema de jogo a ser implementado, ou ainda é muito cedo, ainda é muito embrionário isso aí? Das coisas que eu conversei com o Emiliano logo no início, Mário, é assim, eles querem jogadores agressivos, jogadores intensos, jogadores que têm espírito de sacrifício, jogadores que estejam dispostos a se sacrificar pela equipe. E eu vou muito de acordo, porque eu acho que mais do que o sistema, a organização da equipe, é como o jogador sente o jogo, como ele vai transmitir o jogo, o quanto ele está disposto, de fato, a se sacrificar pela equipe, pelos jogadores, pelos companheiros, né? E o Emiliano e o Ramon gostam muito disso, e eu tenho gostado muito assim, da coerência deles, sabe, ô Mário? Eu acho que o jogador, quando tem que subir profissional, tem que ter merecimento. O cara tem que ter performado de fato no 20, o cara tem que ter sido vencedor no 20. E eles têm feito isso com uma maneira bem, bem legal, bem bacana. Não tem sido que muitas vezes acontece em outros clubes, né, Mário? De outros treinadores, não, eu tô subindo o jogador, mas o cara às vezes sobe para fazer política com a imprensa, política com o torcedor do clube, política com o interno do clube, e eles têm sido justos. E eu tenho admirado muito isso neles, porque dentro dessa justiça existe coerência e merecimento. E eu acho que o jogador precisa merecer estar num nível mais alto, que é o profissional, ele precisa fazer por onde. E isso tem sido muito legal, eu tenho admirado muito o trabalho deles, viu, Omar? A chamada meritocracia que a gente viu, né? Coerência do trabalho do Ramon, do Emiliano, e o seu trabalho também, né, cara? Quem tá bem tem que jogar, né? Independente de nome, independente de carreira, acho que quem tá vivendo um momento melhor naquela situação tem que estar em campo. Vou passar a bola pro Lineker. Lineker, porra, faz aí as honras, você é o cara que também tá por dentro aí de base, o cara que acompanha pra caramba, onde que o Vasco tá, o Lineker tá, então passar a bola pro Lineker aqui também, se quiser aí fazer a sua pergunta aí, seu comentário aí pro William. Quem sabe uma viagem aí pra final da Copinha, quem sabe? Vamos sonhar, Lineker. Eu agora todo mundo vai dia 25. Não tem que dar certo. A única coisa que eu vou pedir é Vascão ganhando a Copinha. Ou não, né? Você voltar com a gente aqui para bater um bate-papo, para saber como é que foi essa experiência da Copa São Paulo aí. Tá combinado. Quem sabe amanhã também no embarque, né, Mário? A gente vai estar aí tentando fazer o aeroporto amanhã da chegada do João Vitor. Quem sabe a gente se encontra lá no embarque também para dar aquela força ao vivo para a galera. William, minha pergunta é o seguinte, cara, em relação ao profissional, a gente sabe que o Ramon Dias é um cara com alta autonomia total com a questão tática, a performance dos atletas, ele sempre costuma utilizar jogadores da base. Mudou um pouco isso no meio do ano, após a chegada dele, mas Gabriel Peck, Marlon Gomes sempre muito bem aproveitados ali. O Vasco tem